Nós vamos receber hoje a irmã Durvalina Bezerra, que é diretora-geral do Instituto Betel Brasileiro, uma instituição de 70 anos, ensinando e moldando vocacionados. Ela vai falar um pouco sobre esse instituto maravilhoso e como você que tem um chamado, uma vocação de Deus, se desenvolver e cumprir o ministério e a função que Deus tem para a tua vida, vai ser uma grande bênção. Além disso, a irmã Durvalina é escritora, conferencista internacional e uma humilde serva do Senhor. Você não pode perder, por isso não sai daí. Queridos, vamos ler a palavra de Deus, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A palavra diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos traz o parâmetro para vivermos de forma aprovada pelo nosso Deus. Não estamos dizendo de forma aprovada pela sociedade, nem pelos códigos de ética social, mas aprovados por um Deus que nos chama à perfeição. A perfeição, porque é como Jesus disse em Mateus capítulo 5, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Cristianismo verdadeiro e genuíno é um cristianismo onde os valores do caráter de Deus são revelados, são expressos, são vividos por aqueles que seguem a Jesus. Ser cristão verdadeiro não significa pertencer a uma igreja, nem frequentar um templo, não significa cumprir normas ou dogmas religiosos. Cristão verdadeiro e genuíno é aquele que se identifica com o caráter do seu Deus. Identificar-se com o caráter de Cristo para ser semelhantes ao Pai, perfeito como é perfeito o Pai que está nos céus, é viver uma vida digna. E essa vida digna, ela não pode ser produzida pelo nosso desejo de ser melhor, mais educado, ou pessoas de bom senso, um bom cidadão. Isso tudo é importante, mas não é bastante. Não é bastante por quê? Porque a mudança interior que trabalha essas características no caráter, elas são produzidas pelo Espírito Santo. As mudanças só são produzidas pelo Espírito Santo. E é Ele que o Senhor nos deu. Todo cristão, digo, aquele que nasceu de novo. Conforme João 3:3. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas aquele que nasceu de novo, tem essa vida nova. E essa vida nova nos faz pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo. E ao sermos transformados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem morar no nosso interior. E é essa agência do Espírito Santo, essa operação constante do Espírito Santo no interior, que nos leva a essa perfeição. Primeira coisa, aprovado, mas aprovado por Deus, como diz o texto sagrado. Aprovado. Mas aprovado também como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quando falamos de obreiro, queremos lembrar que obreiro não é apenas aquele que dá tempo integral, que é chamado para um ministério sagrado como pastor, como missionário. Obreiros devem ser todo aquele que segue o Cristo. Porque todo aquele que segue o Cristo deve servir ao Cristo, deve servir ao reino. Porque os dons são dados à igreja.
Então, todos nós somos chamados por Deus para o serviço sagrado. O desenvolvimento dos dons, dos talentos, a serviço do reino, a serviço da igreja. Agora, evidentemente, existem aqueles que são chamados com um ministério específico, conforme diz Paulo em Efésios 4:11, quando ele enumera ali os dons específicos, os ministérios de pastor, do missionário, do profeta, do evangelista, do mestre. Então, estes que têm uma chamada específica, eles precisam exercer o ministério de forma qualificada, além dos dons e do aperfeiçoamento do ministério na igreja. Ele também precisa do preparo. E é por isso que nós falamos dos nossos cursos e da necessidade da preparação teológica, da preparação da prática para aqueles que são chamados para o ministério específico. Então, obreiros, você, eu, todos que têm compromisso com Jesus, é chamado para servir. O obreiro que não tem de que se envergonhar. Nós vivemos uma sociedade onde os valores estão sendo deturpados, trocados, e infelizmente nós estamos numa sociedade sem valores. Porém, aquele que segue o Cristo, que de fato é um novo nascido, como já falamos, esse é chamado para ser um obreiro que não tem de que se envergonhar. Levanta-se e tem um caráter provado. Tem atitudes nobres. Não vai se envergonhar. O seu testemunho é honra. Honra para a igreja, é honra para a sociedade e honra para Deus. Não tem de que se envergonhar. Caráter provado. E maneja bem a palavra da verdade. É a outra expressão desse texto. Aqueles que querem seguir e servir ao Senhor Jesus devem ser pessoas habilitadas, capacitadas para o manejo da Escritura Sagrada. Meus queridos, nós não temos outra ferramenta a não ser a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa espada. Ela é o nosso instrumento de trabalho. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos conhecê-la. Conhecê-la profundamente. Não conhecê-la deduzindo o que ela diz. Ou com pressupostos de verdades que já são formuladas na nossa mente. Nós precisamos conhecê-la com os fundamentos da hermenêutica sagrada, que nos dá os princípios para interpretar essa verdade, para que quando a gente fale dessa palavra, fale com consciência que não estamos deturpando a verdade, não adulterando a palavra, como o apóstolo São Pedro diz, mas estamos dando o genuíno leite espiritual. A verdade de Deus precisa ser conhecida do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, no seu todo e nas partes, para que possamos manejar bem a palavra da verdade. Meu desejo é que você ame essa palavra, estude essa palavra e seja esse que se levanta, aprovado por Deus, não tem de que se envergonhar e conhece a palavra para manejá-la com sabedoria e com prudência, com verdade e com graça. Meu desejo é que a graça lhe seja abundante. Muito obrigada e Deus lhe abençoe. Vinho novo, ele